Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou falar sobre a reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional, proposta pelo governo, juntamente com o arcabouço fiscal. Falando em arcabouço, eu vou dizer o que é arcabouço segundo o dicionário. Segundo o dicionário, arcabouço é a caixa torácica. É a caixa aonde se encaixa os órgãos de um animal ou de um ser humano. É isso que é um arcabouço. É uma caixa torácica. Não sei por que motivo o Fernando Haddad, ministro da Economia, usou esse termo, que obviamente é numa linguagem figurativa, para atribuir um título à sua proposta de aumento do de teto de gastos públicos do governo. Até porque governo incompetente, como eu já disse em vídeos anteriores, ele não tem propostas inteligentes para reduzir custo, reduzir gastos. Eles nem sabem o que é isso. Aliás, nem passa pela cabeça deles. E se eles ouvirem isso, eles não vão entender. Então, o que eles fazem? Eles vivem ou criando propostas sucessivas de aumento de imposto para aumentar a arrecadação, ou porque vivem aumentando os gastos ou furando o teto de gastos previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Típico de governo incompetente, despreparado, descomprometido, que só pensa no hoje, que no máximo tem soluções paliativas para os problemas pontuais e recorrentes e permanentes que existem no país, em todas as áreas, em todos os setores. É isso que acontece quando elegemos gente incompetente, que é o caso, lamentavelmente. Mas enfim. A reforma, voltando a falar na reforma tributária, é importante lembrar que depois do retorno da democracia, depois do fim da ditadura militar, é a sexta vez que se tenta fazer a reforma tributária no Brasil. Ela foi tentada pelo governo Fernando Henrique no começo do primeiro mandato dele, em 1995. Aí, adivinha o que aconteceu? E foi tentada de novo no começo do segundo mandato do Fernando Henrique, em 2001. E o que aconteceu foi o seguinte: o Lula lá, que era da oposição, já era do PT, ele é fundador do PT, ele nunca trocou de partido. Ele era sindicalista e petista, anarquista, e ele fez o maior estardalhaço. Ele liderou a campanha de combate, de oposição a não só a reforma tributária, ele liderou pessoalmente a oposição no governo Fernando Henrique, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, todas as reformas que o governo Fernando Henrique tentou fazer no primeiro e segundo mandato, o Lula ele liderou as campanhas contrárias, mas ele não liderou de forma republicana, democrática, educada, não. Ele convocou badernaço, panelaço, no meio disso veio a quebradeira, enfim. É isso que esse sujeito fez lá no passado. Essa era a oposição que ele fazia. E, obviamente, não foram aprovadas as tentativas de reforma tributária no governo dele. Depois que ele foi eleito em 2002 e assumiu em 2003, ele tentou fazer de novo a reforma. Aí ele viu que havia necessidade, percebeu, né? Ele percebeu, não, os seus colaboradores perceberam e induziram a aceitar que tinha que ser feito. Só que daí, obviamente, houve oposição de outros setores, governadores, prefeitos, frentes municipalistas, enfim, e ele também não logrou êxito, nem em 2003, nem em 2004. Ele tentou de novo em 2008, também não conseguiu. A resistência foi muito grande e ele não conseguiu. Então agora é a sexta vez que está se tentando fazer uma reforma tributária. Basicamente,
o esqueleto dessa reforma tributária é o mesmo, é reduzir, na prática significa reduzir a burocracia. A turma da oposição, leia-se aí o pessoal simpatizantes do antigo governo, já estão divulgando uma porção de fake news aí, querendo fazer o que eles fizeram o tempo todo durante a pandemia, com um monte de fake news, dizendo que nessa reforma tributária vai ter confisco de propriedade privada, que o sujeito só vai poder ter direito a uma propriedade, a uma casa, que vai subir muito o preço das mercadorias. Então, é um cenário dantesco, é um cenário infernal que está se criando aí pela turma da oposição irresponsável dos bolsonaristas, assim como o Lula lá foi irresponsável quando ele fez oposição às propostas de reformas do governo Fernando Henrique. Então ele está provando do próprio veneno agora. Talvez essa reforma passe, porque depois de tantos anos, mais de 2 décadas, obviamente, o Brasil amadureceu, os eleitores amadureceram até certo ponto, o empresariado, a política amadureceu, a democracia se consolidou, é provável que passe. Eu ainda não assino embaixo, ainda é uma incógnita. É uma incógnita muito grande se vai passar ou não essa reforma, até porque a resistência está muito grande também. Mas na prática, o que ela significa para acalmar os ânimos acirrados, sobretudo que são acirrados pelas fake news, de gente leviana que fica divulgando, que nem se identifica. Eu sou Luiz Rorato, todo mundo conhece, mas as pessoas que aparecem aí nos vídeos e nos áudios, tocando terror, fazendo terrorismo mesmo, dizendo que se a reforma passar vai acontecer isso e aquilo, elas nem se identificam. Elas não falam quem são, nem o que são, nem porque estão falando o que estão falando. Simplesmente falam de forma leviana para provocar o pânico, induzir as pessoas ao erro. Mas, ânimos acirrados à parte, o fato é que, se passar, essa reforma não vai aumentar a carga tributária, pode ser que aumente de um ou outro produto num primeiro momento, mas depois a coisa vai se acomodar, vai se ajustar. Os ajustes serão feitos pontualmente. E, em síntese, como eu tinha dito antes, a proposta é para reduzir a burocracia, que a burocracia no Brasil, eu sou contador, sou contabilista desde 1900 e bolinha, e eu entendo razoavelmente disso, de burocracia, até porque eu sempre trabalhei nessa área, com tributos, impostos, taxas, junta comercial, prefeitura, receita estadual, receita federal e escambau. Então, e essa burocracia é gigantesca, é uma torre de Babel, a burocracia brasileira. Para vocês terem uma ideia, eu fui consultor de ICMS por uma empresa aqui de Curitiba, que tinha clientes no Brasil inteiro, e eu respondia diuturnamente, ou melhor, dentro do meu horário de trabalho, não dia e noite, retiro isso, eu respondia dúvidas de contadores de empresas grandes, de redes grandes, tipo lojas americanas e outras aí, que atendem, que estão alastradas pelo Brasil inteiro, com centenas, milhares de lojas. Eu respondia pela legislação de 20 estados, e são diferentes, de norte a sul e de leste a oeste. Vejam bem, 20 estados. Eu respondia por e-mail as perguntas e por telefone. Ligava um contador: escuta, eu estou mandando uma carga de cebola lá daqui do Pernambuco para o Ceará. Quanto que eu vou pagar de ICMS? Era mais ou menos assim. O ICMS, para quem não sabe, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o principal imposto que todos os estados federativos cobram, é um imposto estadual. E outros impostos, né? ITBI, que também, imposto sobre transmissão de bens imóveis, que também é um
um imposto municipal, também não é um imposto municipal, assim como o ISS, o IPTU, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o imposto municipal e assim por diante. E o outro é o IPTU, Imposto sobre Territorial e Predial Urbano. E os impostos estaduais, além do ICMS, tem mais 2 ou 3 impostos, que é o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos, e assim por diante. Enfim, não quero falar sobre impostos e tá dado o recado, tá certo? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.